esse é mais um Panorama RTN com os assuntos mais interessantes da atualidade. E hoje vamos falar de yoga. Quem conversa com a gente é a professora Mariana Lotúmulo, minha xará. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Quais são os benefícios da yoga? Bom, são tantos que ficaria difícil eu falar aqui nesses poucos minutos da entrevista, mas eu vou tentar fazer aí um resumo baseado no que é o yoga, né? A palavra yoga significa união. Então, se a gente colocar também num resumo bem grande, seria a união do nosso corpo com a nossa mente, né? Esse estar no momento presente. Porque na maioria das vezes nós estamos com o corpo num ambiente, né, num tempo e espaço, e a mente em outro tempo e espaço. E a partir do momento que eu me sinto mais presente, eu posso dizer, eu economizo energia, né? Porque às vezes eu estou aqui e estou com a cabeça em outro lugar, então o meu cérebro ele vai precisar de mais energia, isso acaba sobrecarregando tudo, né? O sistema fisiológico inteiro. A gente gasta mais energia do que precisa. E isso acaba gerando depois desequilíbrios que podem levar a doenças mesmo. Então, eu acho que o principal benefício do yoga é trazer a pessoa para o presente, né, para que ela consiga fazer as coisas de forma mais atenta, isso já ajuda muito também, e fazer com que ela gaste menos energia, preservando a saúde física e a saúde mental, né? Então, falando aí bem vastamente desse yoga. E ela é indicada para todos? Qual a periodicidade? Dentro da tradição, no yoga existem várias linhagens, né, que nós falamos. Então, dentro da linhagem que eu trabalho, que é o yoga tradicional, existe um lema que se diz yoga para todos, né? Então, o yoga ele é indicado para todas as pessoas. Algumas pessoas preferem atividades mais para fora. Então, aí o yoga para elas não vai se adequar, assim como a gente escolhe várias atividades físicas, né? Mas o yoga seria para todos, então ele é indicado para todos e ele é indicado, vamos dizer, para sempre, né? Porque também existe dentro do yoga uma prática que se chama sadhana, né? Em sânscrito, que é a linguagem que foi escrito o yoga. Esse sadhana é a sua prática diária, é você estar no tapetinho todos os dias, né? Justamente por causa disso, como a gente vive muito para fora, quando a gente se coloca para dentro, a gente ajuda a equilibrar ali toda a fisiologia do nosso corpo, os hormônios cerebrais, os sistemas ali que vivem sempre em estado de alerta, então colocam você ali em contato com você e vão diminuindo o seu batimento cardíaco, vão trabalhando toda esse corpo de forma integral. Então isso é um benefício que você pode trazer para a sua vida diariamente, porque é muito bom, né? Você desativar todo esse sistema e voltar nesse equilíbrio da nossa saúde integral. E o que a gente aprende ali na yoga na prática? Eu trabalho com o yoga tradicional, como eu falei, e também com a parte de yoga terapia. Então, uma aula de yoga geralmente tem de uma a 1h30 de duração. A gente começa sempre fazendo as solturas articulares, né, que eles chamam pavanas, que significa purificação interior. Então é isso, é você ir tirando essas toxinas do corpo, né? Geralmente elas ficam armazenadas nas articulações. Então você vai tirando essas toxinas do corpo e isso vai trazendo um equilíbrio, esse equilíbrio aí do fisiológico, tanto na parte física como na parte mental. Então a gente começa, na verdade, trazendo a pessoa para ela mesma e já fazendo esse detox inicial, que seria o aquecimento da prática. Aí existem as posturas que nós vamos variando, posturas em pé, posturas deitadas, posturas que nós estendemos a frente do tronco, posturas que nós estendemos a parte de trás do tronco. Então a gente faz um mix aí nessa aula e, como eu falei, existem várias linhagens. Tem linhagens que tem mais um trabalho cardiorrespiratório, tem outros que são mais voltados para a parte da meditação. E no final a gente dá sempre o relaxamento, que é a parte que o pessoal mais gosta, né? Então a gente dá sempre de 5 a 10 minutos de relaxamento.
onde nesse relaxamento é que, vamos dizer, as células entendem aquela atividade física que foi feita e o corpo também libera os hormônios para que a pessoa entre nesse estado de relaxamento profundo. Que aí o benefício fecha, né? A gente diz que uma aula tem que ter todos esses ciclos aí. E você promove essa yoga à distância, né? Como é que é isso? Eu fui obrigada, né, a ir para online durante a pandemia. E foi uma coisa que veio e ficou. Então, hoje eu faço as aulas aqui pelo Zoom também, online. Então, tenho alunos de fora, daí eles têm que calcular o fuso aí para estar junto nos horários. E os meus horários são híbridos, né? Então, eu deixo o computador aqui e também trabalho com a turma no presencial. Alguns horários são só presenciais e alguns horários são somente online. E o que aconteceu comigo foi legal, porque quando entrou a pandemia, eu já tinha uma amiga que fazia aula de fora comigo. E ela falou, olha, aqui eles estão fazendo assim, eles foram para esse aplicativo e você entra no mesmo horário que a sua prática. Então foi assim que eu fiz, tipo, eu falei, gente, a pandemia começou, a partir de segunda nós vamos estar online. E aí as pessoas migraram e muitas pessoas hoje não voltaram mais. Continuam só no online, né? Porque vai de cada pessoa também. Tem pessoa que às vezes não consegue seguir no online. Mas muitas pessoas ficaram hoje no online, que eram do presencial, moram até aqui em Campinas, mas querem fazer o online. E na mesma rotina que ela tinha antes, que é o que eu falei, dessa prática diária. Então, assim, o yoga online propicia isso. A pessoa pode continuar com a prática dela, da casa dela, mas ela tem que ter uma disciplina, né, para ela entrar ali na aula. E o Zoom é legal, que eu consigo corrigir também, né, eu consigo ter uma interação ali dentro da minha visibilidade. Então, tem alunos que... é muito engraçado, você tem até uma intimidade já com o aluno, que ele faz há bastante tempo, mas a gente nunca se viu pessoalmente, né? Mas eu acho que foi muito importante, porque o yoga pode chegar para mais pessoas. Então, isso é uma sementinha que a gente conseguiu jogar mais longe, né? E foi chegando, e tenho pessoas muito disciplinadas, alunos muito disciplinados, que entram mesmo no horário, quando não entram avisam, sabe? Como se ele viesse mesmo aqui. E tem uma interação aqui com o grupo que está presencial, porque dá para interagir também. E é muito interessante. E tem as lives que eu faço, né, através do Futuro Consciente, que é uma forma também de você jogar a sementinha mais longe. As pessoas entram, às vezes a pessoa quer entrar e não quer fazer a prática, ela entra só para ir olhando e conhecendo. E eu realizo 2 lives, uma para despertar, que acontece nas segundas-feiras, às 6h15 da manhã. Então, são práticas rápidas mesmo, só para você acordar ali. E uma que acontece na quarta-feira, às 21 horas, que é o Yoga para dormir melhor, onde eu faço esse trabalho de ir centrando e se desligando aí para dormir, ter uma noite de sono de mais qualidade. E a yoga para crianças, como é que ela acontece? Então, eu comecei, né, no trabalho de yoga para criança. Eu não tenho formação de yoga para criança, porque existem formações que você pode fazer ali dentro do currículo de professor de yoga, mas o meu laboratório foram os meus filhos, né? Quando eu tive os meus filhos, eu já trabalhava na escola de yoga que eu me formei, que é o Instituto de Yoga Terapia, aqui em Campinas, e a minha professora falou, e aí, que tal, né? Começar a pegar a turma de criança aqui, já que você tem os seus filhos, para fazer esse laboratório. E aí eu comecei a trabalhar com criança. E eu falo que você trabalhar com criança em qualquer coisa, você tem que ter uma carta na manga, né? Então não adianta você pegar e falar, não, hoje eu vou dar uma aula de yoga para criança, montar a sua aula de yoga. Porque você chega ali, é tudo de acordo. Às vezes você monta uma aula, você chega lá, você acha que a atividade vai ser maravilhosa, né? Aí você chega lá, a criança não gosta. Ai, não gostei, tia. Sabe? Então você tem que ter aquele leque de coisas, tudo na manga para você tirar, se vê que a atividade não está fluindo muito. Então é um desafio da aula para a criança, mas é muito gostoso, porque a criança se conecta muito fácil com você, né? Então você consegue, quando você consegue interagir ali com a criança, e dentro da linhagem que eu trabalho, você já vai passando assim valores do yoga, né? Através de histórias, através dos próprios nomes das posturas. Mas não é aquela coisa, às vezes a pessoa fala, eu dou aula para criança. A pessoa acha que a criança vai chegar e vai ficar lá assim, né? Impossível.
né? A criança não faz isso. Então, as posturas, elas são passadas de forma lúdica para a criança. Então, você conta uma história que tem uma árvore, né? Que nessa história, na árvore também, do lado da árvore tem um lago, e nesse lago tem um sapo, aí você faz a postura do sapo. Dentro do lago tem o barco, então você vai trabalhando já posturas de equilíbrio com a criança, trazendo esse centramento. A gente faz pinturas de mandalas, para buscar sempre essa conexão mesmo, que é o próprio yoga, né? Para a criança consiga perceber o próprio corpo e entender esse corpo como uma expressão dele para o mundo, né? Que é o trabalho, a gente faz muito trabalho de psicomotricidade, então não são só posturas mesmo do yoga que a gente dá dentro da aula, então a gente faz interações com música, contação de histórias, usa outros materiais dentro da prática também. É uma prática muito rica mesmo. Eu comecei com os meus filhos e depois eu dei uma época um workshop para professoras darem um curso também, né? Se aprofundarem nesse trabalho de yoga para crianças. Hoje eu não estou com nenhuma turma mais, que aí o meu espaço aqui acabou demandando mais, né, do meu trabalho, e eu acabei deixando depois da pandemia também o trabalho de yoga com crianças, mas é muito rico e desafiador, né? E para gestantes ela também é super indicada, né? Super indicado. Eu falo que assim, como no yoga para crianças, você tem que abrir muito o leque, no yoga para gestantes você às vezes precisa fechar um pouco esse leque, porque tem algumas técnicas que não são indicadas para a gestante, principalmente ali no primeiro trimestre. Mas o yoga para gestante, ele vai trabalhar essa conexão com o corpo dela, para que ela comece a observar essas mudanças que vão acontecer no corpo dela, né, no decorrer desses 9 meses, e que ela consiga ir, como eu posso falar, ajustando o corpo dela para que ela não sofra depois, né? Então, um exemplo prático, ele trabalha bastante fortalecimento da coluna, porque a gestante, o abdômen vai crescer muito, ela acaba soltando o abdômen no final da gestação, porque o quadril também está solto. Então, a gente vai trabalhando o quê? Esse alinhamento, esse eixo, que às vezes a pessoa não tem mesmo, porque não está acostumada a trabalhar com isso. E aí, de repente, vai ter a gestação, que vai sair o corpo totalmente do eixo, né? Porque a barriga vai ficar enorme no final. Então, ela precisa trazer esse eixo, trazer essa consciência do corpo para ir ajustando o corpo junto com o crescimento do abdômen, o crescimento da barriga, para ela não sentir tanto isso no final. E existe também o trabalho da respiração, para as pessoas, principalmente, que querem buscar o parto natural, né? Então, a respiração, ela vai ajudar nesse relaxamento na hora que começar o trabalho de parto, e aí ela não quer analgesia, então ela vai ter que usar mais ainda essa respiração para ela concentrar no corpo, tentar relaxar e acontecer aí a dilatação que precisa acontecer. Então é um trabalho muito rico também, muito rico que o yoga pode trazer para a gestante, para que ela consiga passar aí por essas mudanças que acontecem no corpo dela com mais qualidade, né? E isso evita várias coisas que a gente sabe que podem acontecer durante a gestação. E como é essa ligação da yoga com os chakras? Os chakras, eles trabalham, né? Eles são considerados os centros energéticos do corpo, e eles têm essa ligação entre o nosso físico aqui, o nosso corpo físico, e o nosso corpo energético, que dentro do yoga existem os corpos. Então, os chakras é que fazem essa ligação. Então, a região que eles são localizados aqui no eixo da coluna, tem uma ligação com uma glândula e também com aquela região do corpo que ele está situado. E aí, com isso, você vai trabalhando no físico, né, as posturas. Então, eu quero trabalhar o último chakra, que é ali perto do cóccix. Eu vou trabalhar as pernas, vou trabalhar a conexão com os pés. E cada um dos chakras está ligado com um grau de entendimento nosso. Então, o chakra ali, o último, por exemplo, se diz que ele é a base. Então, ele é o nosso primeiro chakra, é o chakra
que tem aquela energia que nós precisamos sobreviver. Todo mundo tem que ter isso. E todo mundo tem que estar sempre pensando nisso, porque é a nossa sobrevivência. Então, essa base ali, esse trabalho dos pés vai ajudar que a pessoa se sinta mais seguro, né? Trabalha o instinto ali de luta e fuga. Então, cada chakra está relacionado com o físico e com essa energia de entendimento nosso, que nós temos aí com nós mesmos e também com a vida. E essa associação com a meditação? Se diz, né, na linha que eu trabalho, que asanas, que são as posturas, né, esses nomes são todos em sânscrito, que é a linguagem que foi escrita é o yoga, e a tradução de asana significa sentado ao pé do mestre. Então, o yoga, ele vai preparar o seu corpo para você conseguir ficar sentado, né? Porque quando a gente senta para meditar, começa a doer as costas, começa a dormir as pernas. Então, você precisa ter uma preparação também desse físico para se conseguir se manter sentado. E também essa preparação da mente, né? Porque, como eu falei, a mente está sempre em outro lugar, né? E meditar é você estar prestando atenção em algo ali. Então, pode ser no seu corpo, pode ser na sua respiração, pode ser algumas meditações, são as meditações guiadas, né? Que a pessoa leva você ali a um ambiente e vai descrevendo aquele ambiente. Na realidade, o que ela quer fazer? Tirar você dessa distração de fora e colocar você prestando atenção numa coisa só. Então, a meditação é isso. E o yoga vai preparar esse corpo e vai preparar essa mente para você conseguir sentar. Porque às vezes o corpo pode estar jóia, só que você sentou, a mente vai pensando o que você tem para fazer depois, o que aconteceu ontem, né? Da própria mente essa distração. Então, você vai trazendo ela de volta com as técnicas, né? Com as técnicas do yoga. É muito importante dar atenção à nossa saúde mental, né? Eu acho que a pandemia veio para mostrar para todo mundo o que é saúde mental. Como você mesmo falou, a gente se preocupa muito com a saúde física, do corpo físico. E o corpo mental, agora que as pessoas estão entendendo também como precisa. E eu acho que da mesma forma que cuidar do corpo físico, né, a gente consegue tendo uma alimentação saudável, uma regularidade de exercícios físicos, todas essas formas, né, mais naturais ali de cuidar do corpo físico, também podem ser aplicadas para cuidar do corpo mental. Então, a gente diz dentro do yoga que você tem que cuidar de como você alimenta a sua mente também, né? Então, por que eu vou ficar vendo muita notícia horrível, né, trazendo essa informação que não vai me agregar nada? Então, é cuidar ali de como eu alimento os meus ouvidos, como eu alimento os meus olhos, porque são eles que vão alimentando esse corpo mental, né? Me colocar porque às vezes em ambientes que também não me fazem bem, né? Então, é cuidar desses sentidos para que você tenha uma saúde física boa, né? A gente não cuida do que a gente se alimenta no corpo físico para ter um corpo saudável. Para eu ter uma mente saudável, eu também preciso cuidar de como eu me alimento. E a mesma forma, de quantas horas de sono eu durmo. Então, tem que existir esse mesmo cuidado que tem com o físico, com a saúde mental. Porque senão, do mesmo jeito que se desequilibra o físico e tem doenças, a mente também, ela fica desequilibrada e vai produzir doenças, porque existe um desequilíbrio ali também do fisiológico, né? E às vezes precisa entrar até com medicamentos. Mas o yoga pode contribuir muito nisso, nesse não gastar tanta energia daqui, né? E essa disciplina também de você se olhar, de você cuidar de forma íntegra de você mesmo. E vamos de uns minutinhos de yoga para os nossos telespectadores, para que eles possam começar a relaxar para dormir? Vamos, pensei em fazermos a respiração básica. Então, tenho uma técnica, eu vou um pouquinho mais para trás, que aqui acho que o pessoal daí consegue me ver melhor. Você pode fazer sentado aqui, do jeito que eu estou, pode fazer numa cadeira. O importante é que a sua coluna esteja de forma ereta. Daí nós vamos colocar aqui a mão direita no peito, a mão esquerda no abdômen. Fecha um pouquinho os olhos. Vai tentar puxar aqui o topo da cabeça para o teto, como se você tivesse um fio imaginário pendurando você. E você vai inspirar e expirar pelas narinas.
Então, inspira. Tenta imaginar que existe um balão no seu abdômen, vai enchendo. E depois um balão no peito, vai enchendo também. Vai puxando o topo da cabeça para o teto, deixando o peito e o abdômen expandirem, os ombros. Máximo de ar que você consegue. E solte o ar. Vai tentando soltar e esvaziar primeiro o balão aqui do peito. E depois, com a mão, vai empurrando, esvaziando o balão do seu abdômen. Vai fazendo, cada um no seu ritmo. Vai dando espaço para o ar. Sente o ar entrando pelas narinas. Soltando o ar. Tente ir tirando qualquer tensão do seu corpo. Relaxe os ombros. Vai sentindo o abdômen voltando para trás. O assento acomodando. Vai fazendo essa respiração bem consciente. Se a mente distrair, volta a prestar atenção na respiração, no calor das suas mãos no seu tronco. Traga a mente de volta. E vai se percebendo presente, se desligando de fora das situações do seu dia. Tire as tensões do corpo, do rosto, relaxe a testa, o maxilar. Solte o ar também devagar, sem pressa de começar um outro ciclo. Inspire, tente ouvir a sua respiração. Se tiver algum ruído no seu ambiente, identifique o ruído e volte a prestar atenção em você. Tente sentir a temperatura do ambiente. Vai se percebendo com o corpo sentado. Essa sensação gostosa de pausa. Devagarzinho, quando você soltar o ar, desça a sua mão no colo. Se perceba um pouco mais quieto, corpo quieto, a mente vai aquietando também. Expira. E soltando o ar, desce o seu queixo lá para o peito. Junte as palmas das mãos, flexione uma mão na outra, vai subindo a cabeça. Leve esse calor das mãos lá para os olhos. Devagarzinho vai descendo as mãos pelo rosto, abrindo os seus olhos. Finalizamos então. Om Yoga Namastê. Namastê. Ai, que gostoso, Mariana. E para finalizar, deixe seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. A minha rede social é Mariana Lotúmulo Yoga. E também, como eu falei, eu estou nas lives no @futuro_consciente, todas as segundas às 6h15 e às quartas-feiras às 21h. Estão todos convidados, mesmo quem não é praticante de yoga, viu que a gente vai passando tudo devagarzinho, tudo bem tranquilo e sempre com uma opção para que a pessoa possa executar com segurança. Mariana, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Participe da nossa promoção no Instagram e concorra a brindes do programa. Diga que assunto você gostaria de ver aqui no nosso Panorama RTN. O endereço, tá aí na sua telinha. A gente volta já já. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas.
Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. E o Panorama RTN está de volta. Vamos falar de música? Até o fim do ano vamos ter shows imperdíveis. Olha a lista que fizemos para você. O cantor britânico Rod Stewart fará 2 apresentações em setembro em São Paulo. Em novembro, o grupo italiano Maneskin chega ao Brasil para 2 shows, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Em novembro, teremos um show em São Paulo de Alanis Morissette. Was afraid to fly. He packed his suitcase, kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like Também em novembro teremos shows de Taylor Swift. Serão 2 apresentações no Rio de Janeiro e 3 em São Paulo. Em dezembro, teremos a 2ª edição do Festival Primavera Sound no Brasil. O line-up completo ainda não foi divulgado, mas olha só quem já confirmou presença: a banda The Cure. E o programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça, eu, Mariana Meirelles, estou na RTN TV todas as terças com o Panorama RTN. Aqui você vai ficar por dentro dos assuntos mais importantes e interessantes da atualidade e conferir entrevistas exclusivas. RTN TV, bem-vindo à novidade. Tchau, tchau!